Transformação pessoal. Meu Deus, Tati! Esse negócio é difícil demais. O tempo todo eu tô tentando fazer minha transformação, mas olha, não dá. Calma, não desiste ainda. Talvez esse podcast possa te impactar a querer continuar tentando buscar a sua transformação, a sua melhor versão. Mas antes, bora pra vinheta. Tanta gente pedindo para eu mudar meus comportamentos, que tá tudo errado, a forma que eu faço as coisas, e eu tento e volto sempre no mesmo estágio, que olha, eu acabei desistindo da missão de conseguir buscar a minha transformação. Meu Deus, eu espero que você não seja a pessoa que está contando essa história para si mesma, hein? Pelo amor de Deus. Primeiro, por quê? A transformação pessoal nada mais é ou deveria ser um desejo do seu coração e não das pessoas que estão à sua volta. Isso mesmo. Para a gente poder buscar a essência da nossa transformação, a primeira coisa é que essa transformação precisa fazer sentido para a gente, não necessariamente para as outras pessoas. Mas é claro, quando a gente busca uma transformação pessoal genuína, as pessoas que estão à nossa volta são beneficiadas por isso também. Porque eu acredito que ninguém busca se transformar para piorar a sua versão. Todo mundo busca a transformação para melhorar a sua versão. Mas uma coisa que às vezes contam e às vezes não contam pra gente é que todos nós temos uma essência. E essa essência, ela não deve ser modificada. Ela pode ser melhorada. Eu vou falar para você, contar para você uma metáfora que talvez possa fazer sentido. Vamos supor que você tem uma casa, você tem um imóvel, e esse imóvel, ele tá velhinho, ele tá antigo e tal, e ninguém tá dando valor para aquele imóvel que você tem. Aí você bate o olho lá e fala assim, esse imóvel tá precisando de uma reforma. Muito bem. Quando você inicia a reforma desse imóvel, o que você vai mudar desse imóvel? Bom, você pode mudar a pintura, decorações, de repente algumas portas, janelas de lugar, desde que não mexa ou altere a estrutura daquele imóvel. Como assim, Tati? Existe dentro do imóvel uma parte que é imexível. O que é o imexível, Tati? Não pode ou não deve ser modificada. Porque quando é modificada, acaba abalando a estrutura daquela casa, colocando às vezes aquele imóvel todo em risco. Então, quando você está fazendo a reforma do seu imóvel, você tem que tomar um cuidado muito grande e não mexer com a estrutura básica daquela casa. Bom, na nossa vida não funciona muito diferente disso. Nós também temos uma estrutura base da nossa personalidade, do nosso perfil, da nossa essência. E essa estrutura base, ela não deve ser mexida, alterada, até porque é ela que dá o formato, é ela que dá a identidade de quem eu sou, como se fosse a estrutura de uma casa, como se fosse a estrutura de um imóvel. O que eu posso fazer então, Tati, para poder me aperfeiçoar? Eu posso buscar a minha melhoria, de repente, em um detalhe específico que eu sinto que eu posso me esforçar um pouco mais.
de repente em algo que eu acabo não gostando tanto de fazer, mas eu sei que é importante e que vai contribuir para o meu propósito, para a minha missão, então eu vou lá e me esforço um pouco, mas sem nunca tentar alterar a minha forma, a minha estrutura de se comportar. Tati, dá um exemplo melhor a respeito disso? Claro que sim. Por exemplo, existem algumas pessoas que elas têm uma estrutura base mais formal. Essas pessoas elas têm um jeito mais técnico de fazer com que as coisas aconteçam. Elas têm palavras mais diretas, elas vão direto ao assunto, elas são objetivas. Algumas pessoas, inclusive, dentro desse perfil de personalidade, gosta de ter controle da situação, gosta de compreender o começo, o meio e o fim. Isso é uma estrutura base. O que seria mexer com essa estrutura? Seria eu falar para essa pessoa: olha, você não precisa de entender o começo, meio e fim. Vai fazendo, fazendo você vai aprendendo. Para essa pessoa, esse tipo de orientação não faz nenhum sentido. E quando essa pessoa começa a entender que, na verdade, a forma que ela faz é errada, que o fazer de repente, sem todas as informações, deveria ser o mais certo, e ela quer mudar essa estrutura base, ela vai encontrar uma dificuldade muito grande nisso. Mas, como nós somos seres, nosso cérebro é neuroplástico, nós somos seres adaptáveis, eu vou lá e eu consigo mudar. Mas quando eu mudo, ainda assim, o meu eu interior vai ficar sinalizando que aquilo não está fazendo sentido. A gente não precisa mudar o nosso modus operandi. A gente não precisa mudar a nossa forma estrutural, essencial de fazer as coisas, mas a gente pode aprimorar. Por exemplo, se eu prefiro, se eu gosto, se eu tenho a necessidade de receber todas as informações para iniciar uma atividade, e, por exemplo, essas informações não chegam até mim, eu não preciso ficar paralisado esperando a informação. Eu posso ir buscar a informação para eu conseguir realizar aquela determinada atividade, cumprir aquela determinada missão. Isso já é uma linha de esforço, é um aprimoramento do meu perfil, é uma transformação que eu estou buscando dentro da minha personalidade e que não vai infringir a minha estrutura base de comportamento. Então, existem muitas coisas que nós fazemos, e nós fazemos pelo piloto automático, porque simplesmente a gente aprendeu que é assim. O nosso sistema já compreendeu que a funcionalidade desse processo, dessa situação, que esse resultado precisa desse tipo de atitude, desse tipo de comportamento. Eu não fico parando o tempo todo para pensar nisso. Ou, quando eu fico parando o tempo todo para pensar nisso e fico falando para mim mesmo que eu estou fazendo errado, que eu sou uma burra ou um burro, ou que eu não consigo compreender, ou que eu não sou capaz, aí o meu sistema todo trava. Ele trava. É como se começasse, se eu tentar mexer com a estrutura de um imóvel, de uma casa, ele vai aparecer inicialmente algumas rachaduras. Da nossa personalidade, nossa identidade não é diferente. Começa a aparecer algumas rachaduras também. Eu começo a compreender, talvez, que eu estou fraco demais, por isso que aquilo está acontecendo. Eu vou lá e persisto em tentar mudar essa minha estrutura, porque a forma com que eu faço não é a correta, e eu insisto um pouco mais, até que talvez aquela rachadura se transforme num desmoronamento e possa comprometer todo aquele meu imóvel, no caso, a minha vida. A minha vida vira de cabeça para baixo, de pernas para o ar, pelo simples motivo de eu querer me forçar a mudar a essência de quem eu sou. A transformação pessoal na nossa vida, ela precisa acontecer como se fosse a reforma de um imóvel. A reforma de um imóvel, ela prevê deixar aquele imóvel mais belo, mais bonito, mais aconchegante, para que as pessoas, ao entrarem naquele imóvel, ao visualizarem aquele imóvel, possam perceber valor nele.
Quando a gente vai buscar a nossa transformação pessoal, é essa a nossa intenção. E como a gente faz essa pintura, como a gente faz essa reforma na nossa vida sem mudar a nossa estrutura? Valorizando os nossos pontos fortes e tentando cuidar para que os nossos pontos fracos se tornem tão pequenos, tão pequenos, tão pequenos, que vão se tornar inclusive imperceptíveis pelas pessoas que se relacionam com a gente. Esse processo de a gente buscar a nossa transformação pessoal, ele não é fácil e ele precisa ser constante. É como exatamente a reforma de um imóvel. A partir do momento que você reforma, de repente, um cômodo, você percebe que tem outro que está precisando de uma ajustada, que de repente você poderia construir uma outra coisa junto dessa estrutura, porque vai dar ainda mais amplitude ou valor àquela casa ou àquele imóvel. Na nossa vida é igual. É uma constante busca pela melhoria, pelo aperfeiçoamento, pela maturidade do nosso perfil, mas sem precisar negar a nossa essência e a nossa estrutura. Você não precisa se comportar como seu vizinho, como a sua mãe, como seu pai, como a sua tia, como seu primo, como seu colega de trabalho. Você não precisa se comportar como ele, porque ele é ele e você é você. Ele tem uma estrutura para a casa dele, você tem uma estrutura para a sua casa. A transformação pessoal, ela é o refinamento das nossas habilidades, das nossas atitudes positivas em prol a melhores relacionamentos, em prol a uma vida mais tranquila. Porque pensa comigo, quem não liga para buscar o seu autoaperfeiçoamento contínuo são pessoas que, na maioria das vezes, sempre estão vivendo no olho do furacão. Por quê, Tati? Porque elas provocam esse tipo de situação na vida delas. Reflete comigo. De repente você está num emprego e você gosta desse emprego. Mas você foi num jantar com os amigos e você falou a respeito do seu emprego e de repente outra pessoa disse uma opinião contrária à sua. Não, Tati, essa empresa que você trabalha ela é péssima. Eu sei de uma amiga que trabalhou nessa empresa e as pessoas são horríveis e não valorizam. Você acabou de entrar lá e você está super feliz. E ela está contando uma história horrível de alguém que já trabalhou lá e que saiu de lá de tão horrível que é essa empresa que ofereceu essa oportunidade para você. Se você não tomar cuidado, quando você voltar nessa empresa na segunda-feira, você vai começar a perceber coisas diferentes nela. Percebendo coisas diferentes nela, você vai começar a mudar a forma de você se comportar dentro dessa empresa. E aí você vai começar a ter problemas dentro dessa empresa por causa do seu comportamento, mas que na verdade não nasceu do seu comportamento. Nasceu de uma percepção equivocada que alguém colocou na sua cabeça. E aí você vai começar também a entender que esse lugar é ruim e que as pessoas não valorizam umas outras e que você precisa sair desse lugar até que você se convence que realmente aquele lugar não é o lugar para você. Então você troca de lugar. Você vai para uma outra empresa, numa outra realidade, com outras pessoas, mas aí você se levou junto com você. E você não deixou de lado aqueles comportamentos negativos que foram aflorados naquela empresa anterior, porque você ouviu, na verdade, de uma pessoa que aquela empresa era um lugar ruim para você estar. E aí você vai encontrar problemas e dificuldades nesse novo trabalho. E depois no próximo. E depois no próximo. Quando você vai se livrar dos problemas dos seus novos trabalhos? Quando você transformar os seus comportamentos negativos em comportamentos positivos de acordo com a sua estrutura. Então, de repente, alguém pode ter uma certa opinião sobre determinado lugar, sobre determinadas pessoas, isso não quer dizer que precisa ser a sua. E você pode construir uma nova opinião sobre determinado lugar, sobre determinadas pessoas. A questão é, principalmente, cuide da sua estrutura base. Transforme aquilo que vai te deixar uma pessoa ainda mais feliz, te fazer uma pessoa ainda mais assertiva, mais segura, e o restante
o restante você só cuida, o restante você só lapida, porque nós temos somente uma oportunidade de viver a nossa vida bem vivida. E essa oportunidade acontece de forma positiva quando você vive a vida segundo a sua identidade, os seus valores, os seus desejos e não das pessoas à sua volta. Então, em alguns momentos, para que você possa buscar a sua transformação pessoal, você precisa se conectar com a sua essência e deixar um pouco de lado o que as pessoas estão dizendo, falando, fazendo, para que você construa a sua história da forma que faz sentido para você. Lembrando que a sua personalidade tem uma estrutura base e que essa estrutura não precisa e não deve ser modificada, porque a vida ela pode ser muito boa e ela vai acolher você da forma que você é. Transformação pessoal é uma questão de atitude, quando a gente escolhe respeitar a nossa essência, mas cuidar dos nossos pontos fracos, porque a gente sabe que eles brotam e aparecem na nossa vida e no nosso dia a dia. Cada um já sabe, possivelmente, o que precisa ser trabalhado na sua identidade, nos seus comportamentos. E que ótimo, porque é justamente essa consciência que vai contribuir para que você se torne uma pessoa melhor. Melhor que quem? Melhor que o seu eu anterior. Melhor que você mesmo. Um pouquinho a cada dia. Respeita a sua estrutura base. E o refino e o ajuste você vai conseguir fazer no seu dia a dia. E as pessoas, sim, elas vão notar que a sua casa mudou, que o seu imóvel está muito mais valorizado, sem você precisar mexer na estrutura base. Espero que tenha feito sentido essa reflexão para você. E olha que é a segunda vez que eu gravo o mesmo assunto, então espero que realmente eu tenha conseguido trazer aqui para o nosso vídeo aquilo de mais importante, realmente, aquilo que mais se conecte com você. Se gostou desse nosso episódio, 20º episódio, uhul! Chegamos no episódio número 20! 20 de quantos, Tati? Bom, na minha meta inicial de 365, porque eu quero ter pelo menos um ano inteiro de episódios gravados, editados, bonitinho lá, ó, para que as pessoas, se quiserem modificar um ano inteiro de transformação, vai ter, um episódio por dia durante um ano inteiro. Mas, por hora, a gente está publicando segundas, quartas e sextas e estamos na nossa 20ª missão cumprida. Espero que esteja fazendo sentido para você essa nossa reflexão, esse nosso propósito do recalcular a rota. Compartilha com todo mundo que fizer sentido, nos ajude a fazer essa mensagem chegar a muito mais pessoas e não vá embora, porque a gente vai se ver, se encontrar no nosso próximo podcast. Tchau, tchau!